Controladora e ao mesmo tempo tiete dos filhos, a mãe judia não quer vê-los passar pelo menor dos sofrimentos e usa isso como desculpa esfarrapada para tentar controlar suas vidas. Diante de qualquer resistência ou demonstração de que não precisamos mais tanto delas, ela atribui a nós a culpa imensurável de fazê-las sofrer. Assim, o excesso de amor torna-se um egoísmo sem limites. Mas é claro que esse é apenas mais um estereótipo judaico, apesar da minha mãe ser exatamente assim. O estereótipo da mãe judia já foi explorado à exaustão no cinema, na literatura e também é tema de inúmeras anedotas. Mas no episódio de hoje a gente vai falar sobre questões que envolvem uma maternidade mais próxima da realidade e como ela é encarada no judaísmo. Como funciona a ideia da essa palavra é difícil. Como funciona a ideia da matrilinearidade, por exemplo? Como fica a questão do aborto no judaísmo? Esse é o podcast do IB e aqui a gente fala sobre comunidade judaica, judaísmo, Israel e outros temas. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Nossa convidada hoje é a Priscila Franco, que antes de ser mãe e judia, é cantora e musicista formada pela Unicamp. Bem-vinda, Pri. A gente é amiga, já nos conhecemos. E eu adorei que você topou falar com a gente hoje sobre esse tema. Muito obrigada por terem me chamado. Eu sou ouvinte do podcast de vocês e, além de amiga, sou fã. Ai, que bom. É muito legal a gente ter essa conversa com uma pessoa que a gente conhece de outros tempos. Sim. Tem um contexto maior. Sim. E a Pri, que é mãezona, né? Cuja filha tem uma figurinha maravilhosa. Mãe judia. E eu inclusive tô falando por telefone hoje que eu tô aqui na função de preparar o chá de fralda de amanhã da Maia, que tá a caminho aí, pra quem sabe. Ou seja... Tô rindo, mas é de nervoso. Ou seja, hoje são muitas perguntas nossas para Pri, a Amanda perguntando para ela mesma e eu a única do rolê ainda longe dessa experiência, né? Bom, Pri, começa então contando pra gente quem é você e a sua experiência de maternidade. Tá bem. Bom, como a Amanda disse, eu sou musicista. Eu trabalho na comunidade judaica, hoje, eventualmente como pianista, e também canto no coro lírico da CIP de grandes festas. Já dei aula de shirá, né, aula de música, para os alunos de Bar e Bat Mitzvah, aqui em São Paulo, e também dei aula no curso livre, vamos dizer assim, a educação não formal judaica na sinagoga de Campinas. Aliás, um beijo para as pessoas de Campinas que escutam esse podcast. Eu também tenho uma ligação com a comunidade judaica de Salvador. Lá eu já participei mesmo, né, na CIB, como Hazanit, no Pesach esse ano, foi uma experiência super legal. E lá eu participo de um coletivo chamado Hora HaShabbat, em que a nossa ideia é fazer um Shabbat itinerante para comunidades pequenas no Nordeste. E também do POT Salvador, né, o Peace on the Table, que é um encontro de mulheres judias, cristãs e muçulmanas que se encontram para falar sobre a paz, para compartilhar comidas, experiências e essas coisas. Bom, eu fui mãe aos 20 anos de idade, depois de uma situação muito complicada, que inclusive já foi abordada aqui no podcast, né? Eu sou uma sobrevivente de violência doméstica e eu me vi sozinha nessa empreitada de cuidar de uma criança, né? Os meus pais, eles me deram bastante apoio, mas eles têm um modo de analisar as coisas assim, do tipo, bom, agora toma que o filho é teu, aqui você tem a sua casa, onde você toma banho, onde você come, onde você dorme, mas se vira, né? Então, eu tenho uma memória, por exemplo, da Suri me acompanhando no Sling, para ensaios da banda, a banda Carlos Gomes de Campinas, e eu tocava percussão na época, e ela um bebezinho de 2 meses, assim, desmaiado no meu peito, ela...
E assim também foi na faculdade, a Suri assistiu muita assembleia, foi para muita manifestação, desde sempre, mesmo que ela não quisesse, dormiu em aula de análise, ninguém entendia porque eu levava, a aula era um saco, mas ela teve sempre do meu lado, assim, né? E eu tinha, ao mesmo tempo, a missão para mim mesma de fazer contraturnos com ela. Então, por exemplo, eu chegava em casa às 11 da noite, mas tinha uma festa na quinta-feira, então eu esperava ela dormir, saía para a festa, voltava às 7 da manhã, levava ela para a escola e ia para a faculdade de novo, porque eu estava super jovem, eu tinha, sei lá, 24 anos e tinha que conviver com isso. Eu, enquanto mãe, dentro da comunidade judaica, me senti um bichinho estranho, porque a coisa da família e tudo mais é uma coisa muito hipervalorizada. Assim, isso é bom, né? Desde que seja saudável. É difícil a gente, inclusive, ouvir falar sobre separações dentro da comunidade. Então, que dirá, tipo, a mãe solteira, né? Enfim, né? Eu ainda me casei, né? Por uma coisa dos pais, de ter que casar e tal, porque engravidei, porque a gravidez ela é delatora, né? Ela é uma barriga, e muitas vezes é uma coisa que eu sempre falo, Amanda, e eu acho que você pode concordar comigo, é que até a homossexualidade, às vezes, ela é menos tabu do que a maternidade. Exatamente porque a homossexualidade você pode, entre aspas, recolhê-la para você. Porque é uma coisa que você pode viver dentro do seu meio, dentro da sua casa. Agora, a maternidade, não. Todo mundo vê a barriga e todo mundo se vê no direito de te julgar. Então, vai todo mundo te dar todas as dicas possíveis das quais você não perguntou. E no caso da mãe jovem ainda, é muito pior. Porque a gente também passa a se cobrar e a gente vira um general. Eu me vejo mãe, por exemplo, com relação a amigos mais velhos que têm filhos, sei lá, amigos de 40 anos têm filhos de 5 anos, e eu vejo que eles são pais amorosos e tudo mais. E eu fui uma mãe amorosa também, mas muito general para minha filha, porque eu estava sendo cobrada socialmente. Por isso, né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência, eu vou contar em recorte, as minhas amigas conhecem aqui, de ter, em um tempo, a minha filha na escola judaica, em uma escola judaica, e eu era uma mãe de 28 anos, com uma filha de 8, e os pais tinham 45 e 50 anos. E aí eu já tinha uma disparidade ali de classe, porque eu tô no início da minha vida, eu tenho uma vida de classe média, assim, mas eles já tinham uma vida mais próspera, né, uma vida mais rica, né, aquela coisa bem caricata, e eu causava uma estranheza, né, assim, do tipo, como assim? Então, pontos que eu, enfim, foi uma época bem péssima, porque foi na época do impeachment, então tava aquela coisa de falar sobre política, o grupo do WhatsApp era a coisa mais horrível do mundo, e qualquer coisa que eu colocasse, óbvio, né, a minha posição como ex-aluna da Unicamp era, enfim, vocês sabem, e então era uma coisa assim do tipo, nossa, o que essa menina tá falando, sabe? Tipo, você não sabe de nada. Doida, né? E tipo assim, aí às vezes eu, sei lá, aí eu lembro que uma vez, num sábado à noite, eu abri uma cerveja e falei, vou mexer no grupo do WhatsApp agora e dar as minhas respostas que eu guardei a semana inteira. E aí uma mãe começou a reclamar que tinha um menino falando palavrão na sala. Ai, que absurdo, não sei o quê. E aí eu peguei e falei, bom, eu não espero nada de diferente, porque assim, o nível das críticas que têm sido feitas aqui a nível pessoal, né, para presidente na época, elas são muito realmente baixas, né? Então, de repente é um exemplo que a gente tem em casa. E aí virou um silêncio no grupo e as pessoas começaram a dizer, no futuro você vai passar por isso também. Aí eu pensava, nossa, que futuro, meus filhos têm a mesma idade, minha filha tem a mesma idade que o de vocês, né? Tipo, eu só não exponho a minha filha a essas questões políticas, porque ela não tem idade para lidar com isso e tal. Enfim, então agora tem mudado um pouco, eu tô ficando velha, né? Mas foi muito complicado me colocar enquanto mãe dentro dessa comunidade que ela é muito patriarcal, muito esse modelo da família brasileira. Total, né? Ela só não é cristã, ela é judaica, mas
E tem a questão também, né, de ser mãe, você falou de ser mãe solo na comunidade judaica, e os julgamentos, né, são os mesmos que a gente tem fora da comunidade, né? Sim. Porque você perde, primeiro que, né, a partir do momento que você está gestando, você perde sua individualidade, então antes de qualquer coisa, você vira mãe, uma pessoa grávida. Sim. E não tem mais assunto que você seja capaz de tratar além disso. Eu acho que o seu judaísmo também é posto à prova, porque isso não tem na nossa comunidade, então como assim? Você é uma mãe solo. O que eu acho mais louco em relação a isso é que ninguém quer saber dessa história antes de ser uma mãe solo. Então você contou que você é uma sobrevivente, né, de violência doméstica. Ninguém te perguntou o que você passou para ser uma mãe solo. E ainda assim o que importa é que você é uma mulher criando uma filha sem um marido. Então, e existe uma coisa que é o seguinte, existe um preconceito também internalizado, que, por exemplo, eu já fui a encontros de mulheres que passaram por esse tipo, e a gente ouve aquilo e é uma loucura tão grande a qual a gente virou refém, que a gente começa a duvidar da sanidade de todas as pessoas que estão falando, inclusive da gente mesmo. Então, imagina para quem não passa com isso, elas já olham pra gente como uma pessoa louca, por mais que você tenha sido vítima do louco. Mas, enfim, isso é um ponto a se colocar, assim, sabe? Que a gente fala, ai, que lindo, não sei o que e tal, que você sobreviveu, que você saiu fora e tal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas olham e falam, essa pessoa aí, não sei. E aí eu até já puxo um ponto também, que são as mães solos, que deve ser um problema muito difícil de você depois se relacionar novamente dentro da comunidade judaica. Porque você já tem um filho, aí você já tá mal falada, aí não interessa o que você passou antes. Parece muito que a gente ficou no século XVIII, né? Que as mulheres são, tipo, desquitadas, né? Sim, desquitadas. Mas, tipo, elas estão maculadas, né? Sim. Não vai ter mancha no lençol exposto na frente de casa, Isso, né? Porque todas as judias casam virgens, viu? Eu tenho uma amiga mãe solo também, ela é judia. E ela escuta perguntas do tipo, mas você sabe quem é o pai? Tipo, soa como, essa menina deve ser uma, né, loucaça aí, responsável. Ou Imagina, então, como que ela deve criar essa filha. Sim, ou então como um convite para que, então você tem um filho, então você vai sair comigo. Tipo, tá, a madre tá aberta aí, então... Nossa Senhora. Pri, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse começo de vida, né? Então, essas tradições judaicas, você é uma pessoa bastante ligada à religião, né? Bom, acho que você pode contar também brevemente sobre essa parte muito interessante da sua vida, sobre você ter escolhido estar dentro da comunidade judaica e contar um pouco pra gente sobre esse início de vida de uma criança. Então, o que é o Brit Milá, o que é o Simchat Bat e o que isso tem a ver com a forma como o judaísmo encara também a questão do aborto? Legal. Bom, a minha relação com o judaísmo, ela foi uma escolha, porque a minha família é uma mistura, assim, muito grande de várias culturas. O meu pai, ele é metodista, e a minha família é bastante tradicional dentro da igreja metodista. Existe um campus da Universidade Metodista que se chama Sila Franco, que é o nome de um tio-avô meu, que foi uma das pessoas precursoras com coisas, missões com indígenas, enfim, bem curioso isso, né? Mas também tem uma parte judaica, árabe, que tem essa tradição, assim, bem forte mas realmente não é aquela parte pungente da família como a Anitta, por exemplo, que dentro de casa cresceu dentro da Tinoá e viveu isso, né? Bom, então vamos colocar agora os pontos. O Simchat Bat é a primeira apresentação da menina, no caso, a Torá. Né? Normalmente acontece quando até a criança tem uns 3 meses de idade, né? No caso da menina, e os pais levam ela até a sinagoga e expõem ela em frente de um rolo da Torá quando ele está erguido, né? Então o rolo está aberto, e é nesse momento que os pais escolhem o nome hebraico da menina, né? Esse nome hebraico, ele é usado na sua certidão de casamento, né? Que se chama Ketubá, ele é usado no seu certificado de Bat Mitzvah no futuro, e quando você é chamado para receber um kavod, ou seja, receber uma honraria de ler a Torá, você é chamado por esse nome judaico. É o seu nome
filha de, aí o nome da sua mãe, ou o nome do seu pai, né, de quem for judeu, ou dos dois. No caso do menino, a gente tem o Brit Milá. O Brit Milá é a cerimônia de circuncisão. Ela acontece quando o menino tem 8 dias. Então, nesse momento, é retirada o prepúcio, né, do menino, e também é dado a ele um nome judaico, né? Normalmente, hoje em dia, existem 2 tipos de profissionais que fazem isso. Tem o mohel, que é mais usado entre os ortodoxos, que daí seria uma pessoa que estudou não formalmente medicina, mas ela tem aptidão de fazer essa intervenção. É uma intervenção que, inclusive, não tem ponto, né? Porque é uma pele muito pequenininha, então tem uma cicatrização rápida. Ou se não, um médico, né? Que normalmente as comunidades mais progressistas hoje, elas fazem com o médico e o rabino na sinagoga ou na casa da criança, né? E isso remete a um pacto que Deus fez com Abraão, de que ele faria uma marca na pele, né? A partir do momento que Abraão se tornou judeu, Abraão é um convertido, ele fez essa marca sobre ele, sobre seus filhos e sobre todos os empregados que estavam ali como sinal de uma aliança com Deus. Não é só feito em casos de saúde, não importa se a criança tem uma questão com isso, com a fimose ou não. O segundo ponto é o Bar e o Bat Mitzvah, né? Que é quando a criança ela faz 12 anos no caso das meninas e 13 anos no caso dos meninos, né? Com 12 anos você procura a sua sinagoga de preferência e aí você vai fazer o bat dela esse ano, né? Sim, minha filha acabou de se tornar uma adulta dentro da comunidade judaica. Eu posso até falar um pouco sobre essa experiência. Por assim. favor. Foi um motivo de orgulho pra gente. E ela foi... Bom, então vou contar o processo, né? Você procura uma instituição judaica da sua preferência e essa criança vai passar por um curso que ele pode durar 2 ou 1 ano. Né? Depende, algumas sinagogas fazem um curso de 1 ano, caso a criança tenha estudado na escola judaica, né? No caso da Suri, ela fez 1 ano e meio, porque ela tinha estudado antes na escola judaica. Hoje a minha filha estuda na escola pública. Eu acho bom registrar isso daqui, porque também foi um outro ponto aqui levantado. Deve ser uma das pouquíssimas crianças judias que estudam na escola pública, exatamente, né? Mas é bom registrar que isso existe, né? Assim, e que é muito, e que assim, ela estuda no Marina Sintra, que é uma escola que tem um projeto pedagógico, uma escola muito boa, mas bom dizer que existem também outras crianças estudando na escola pública que muitas vezes a gente não tem contato com elas, né? A gente falou sobre isso, vocês falaram sobre isso aqui, e enfim, só um ponto. Bom, então, essa criança vai para a sinagoga, ela vai fazer esse tempo de estudo, ela vai aprender tudo sobre judaísmo, tudo sobre as festas, sobre usos e costumes. E depois, na segunda parte dessas aulas, ela vai ter uma aula sobre hebraico e leitura da Torá. É onde ela vai aprender a parashá, ou seja, a porção equivalente a época do nascimento judaico, da data de nascimento judaico dela, né? O calendário judaico, ele é lunar e solar, né? Então, ele varia, assim, de acordo com os anos, assim, meses e enfim. E dentro desse calendário, a gente vai fazendo leituras da Torá no decorrer do ano. Né? Então, na data que você nasceu, tinha lá uma parashá, uma porção da Torá que estava sendo lida, e é essa que você vai ler no seu bar ou bat mitzvah. Importante contextualizar para o nosso ouvinte que a Pri e a Suri são pessoas totalmente inseridas na comunidade judaica, mas numa parte mais progressista da comunidade. Sim. Então, o processo de bat mitzvah que a Suri fez é exatamente igual a de um menino. Só que nas comunidades ortodoxas acontece diferente, mas isso é um tema para um outro episódio, Sim. Mas só para contextualizar, né? Sim, é importante dizer que a Suri, ela realmente fez o Bat Mitzvah como uma menina. Claro, com certeza. Sim, mas eu só fiz uma brincadeira pela questão do progressismo, mas ela fez a cerimônia de tefilim dela na quinta-feira e fez a primeira leitura da Torá, e daí no sábado, na Havdalah, né, que é a cerimônia que a gente faz para terminar o sábado, né, o período do Shabat, ela fez a cerimônia dela, terminou a cerimônia dela ali,
né? Normalmente as meninas faziam isso em grupo, era uma coisinha, todo mundo vestido de branco. Exatamente assim. Até na CIP na era. escola onde eu trabalho é assim também. As meninas fazem todas juntas em um período do ano. De branco. Isso inclusive é uma coisa que tem sido muito quebrado, por exemplo, na CIP, né? Assim, óbvio que se a menina quiser usar branco, ela usa, mas é porque isso remetia a uma coisa meio festa de 15 anos, de pureza, apresentar a menina para a sociedade. Então agora ela é mocinha, então quem sabe agora ela já pode ter um partido, mas isso infelizmente, é a raiz disso, né? Então, por exemplo, a Suri usou um vestido cor-de-rosa, mas ela queria usar um vermelho, assim, aqui não... Ela preferiu o rosa no fim das contas, mas enfim. E aí, no caso dos meninos, eles vão com 13 anos. Isso é uma premissa, isso eu gostaria de explicar também, né? De que as meninas, elas amadurecem mais cedo. Isso é uma premissa, no meu ponto de vista, assim, um pouco machista. É uma pressão social que a gente já tem, assim, e que na verdade tem a ver só com a nossa... Porque o nosso corpo, ele muda de uma forma muito visível e enfim, né? Mas o judaísmo leva em consideração ou algumas linhas ou algumas formas de pensar, que são várias, que a mulher ela tem realmente esse amadurecimento, inclusive espiritual, porque a mulher ela tem o dom de gerar filhos, então ela entende essa coisa da criação, né, como Deus, que também é um criador, assim, né, e também que, para algumas linhas, que a mulher entende por conta da submissão, por conta do Éden, que ela entende que ela vai ser mais madura, mais rápido, vai entender esse lugar dela mais submisso, mais rápido, mas também eu acho que tema para outro assunto. Então, dentro da questão da maternidade, é importante levantar esse ponto da questão do aborto também, porque existe uma crença de que a alma judaica do judeu, da menina judia, ela só é recebida depois do nascimento, né? Isso. E é uma coisa bem curiosa. Então, isso... Teoricamente, pelo judaísmo, você pode abortar até o 9º mês. Você só não pode... a única coisa que muda em relação, por exemplo, à medicina, não sei como eu diria isso, aos protocolos de medicina hoje, é que depois que a criança coroa, ou seja, depois que a cabeça da criança sai para fora, então a prioridade é a criança e não a mãe, que é uma coisa que a medicina ela vai priorizar sempre a mãe num caso de uma gravidez de risco. Realmente, também lembrando que a gente já falou isso 1 trilhão de vezes, em Israel tem uma lei bem mais tranquila, né? Bem mais flexível do que aqui no Brasil para essa questão do aborto, né? Não é só, enfim, em poucos casos. Bom, Pri, a maternidade ela não é encarada da mesma forma em todas as correntes judaicas, né? Por exemplo, na questão dos contraceptivos, que é proibida, na maioria dos casos, na ortodoxia. Você considera que é mais fácil criar uma filha dentro de uma comunidade mais liberal? E você acha que dá para ter uma criação feminista ao mesmo tempo de uma criação judaica? E vou emendar a pergunta falando sobre comunidade. Se a gente falou um monte de coisa ruim dessa comunidade cheia da família tradicional brasileira, mas você também vê pontos positivos em criar uma criança dentro desse conceito de comunidade? Sim, sim para tudo. Dentro da comunidade judaica progressista, que é o nosso contexto, a gente tem uma diversidade de pensamentos enfim, uma liberdade que... Enfim, alguns tabus que a nossa sociedade vigente, que ela é majoritariamente cristã, tem, pra gente não acontece. Então, por exemplo, não é o mais usual que você veja que, por exemplo, namorados durmam um na casa do outro, que a grande maioria das pessoas, assim, tipo... uma grande parte dos rabinos liberais que eu conheço, inclusive, moraram com as suas esposas antes de se casarem e tal. Então, esse tabu do sexo antes do casamento, ele não existe. Eu acho que a gente passa
a gente pode ver essas questões aí machistas relacionadas à gravidez antes do casamento, que muitas vezes acontece aqueles casamentos que são arranjados de última hora, as meninas que se convertem assim, porque não eram judias, aí a família, não, vou ter que fazer uma conversão correndo aqui para poder nascer dentro de um lar judaico, uma coisa assim, mas o sexo em si não é uma questão. Então, por exemplo, a questão de pílula e, enfim, essas coisas, é muito interessante que, por exemplo, quando a gente recebe, a minha filha faz parte de uma Tenuá, né? E a gente recebe a inscrição da Mahané, né? E uma das perguntas na inscrição da Mahané é: a sua filha já menstruou? Aí a outra pergunta é: o assunto já foi abordado em casa? E eu acho isso incrível, porque eu acredito que se acontecesse da minha filha menstruar numa Mahané, e ela tá perto disso, com 12 anos de idade, né, com as transformações do corpo, isso ia ser... Eu tenho total confiança de que nessa comunidade isso ia ser tratado de uma forma, assim, leve, suave, ela ia receber um incentivo de que ela procurasse um médico, e então, nesse ponto, eu acho incrível. E a outra questão sobre dá pra gente criar um filho dentro desse movimento patriarcal? Sim, porque a gente faz isso, a gente quebra isso dentro da nossa sociedade já, e dentro da comunidade judaica, a gente vive a premissa de que se tem 2 judeus, a gente tem 3 ideias. Né? Então, não existe um protocolo fechado. Isso é certo, isso é errado, isso... E eu acredito também que hoje em dia, né, a gente, enfim, convive com várias pessoas de várias formas, mas, por exemplo, dentro da minha comunidade, mulheres que passem por essa questão de ser mãe solteira e tudo mais, ela ia ser acolhida pelos rabinos, pelas pessoas que estão lá fazendo a comunidade de fato, né? Porque quando a gente fala em comunidade, você pensa em tudo. Você pensa no clube, você pensa na sua tia, você pensa em tudo isso. Mas dentro da sinagoga, essa pessoa ia ser acolhida e recebida e as pessoas iam tentar aliviar a situação. Iam fazer uma rede de proteção. Nesse ponto, a nossa bolha é muito confortável, né? Você pode confiar também, né? Como Sim. Você tem uma proximidade, você vê a pessoa, sei lá, toda semana no Kabbalat Shabbat, é uma pessoa Sim. que você sabe que se você pedir, sei lá, minha filha pode voltar de carona com você. Sim. Você tem essa tranquilidade maior também. Né? Sim. Essa questão também pra gente, é óbvio que assim, né? No mundo de hoje a gente tem que estar atento com tudo, mas a gente tem essa rede de apoio, a gente tem os outros amigos que vão ficar de olho também, enfim. Então, nesse ponto a gente está muito seguro. E você acha que a Suri, ela tem essa consciência dessas questões, porque ela deve observar, né, que dentro de uma comunidade liberal, ela, enquanto uma menina, tem mais liberdade para atuar mesmo no espaço da sinagoga, no espaço público da comunidade judaica. Ela fala sobre isso, ela reconhece, ela... Sim, ela leva para casa temas do feminismo que foram tratados nas aulas de Bat Mitzvah, que são tratados nas Tenuot. E, por exemplo, tem uma foto muito linda aqui, eu vou mostrar para a Anitta, no meu celular, que é a Suri colocando o tefilim. Que é o fundo de tela, né? A mamãe... Aí deixa Mami aparecendo aqui. Oi. Seria o máximo. E é a Rabina Fernanda, que está em Israel. Ela que falou com a gente há pouquíssimos episódios. Sim. Que foi uma... além de Rabina, além de ter acompanhado, né? Foi uma das Morota ali, né? No curso. E ela está colocando o tefilim na Suri. A prédica da cerimônia de quinta-feira da Suri foi feita pela Rabina, e a Rabina, inclusive, tem a minha idade, então isso causa uma proximidade, além de um orgulho e de uma identificação muito forte, né? Porque, enfim, a própria figura do Rabino, você já imagina uma pessoa mais velha, né? O velho sábio do alto da montanha. E isso é muito importante, assim. Então, a Suri tem essa consciência. Inclusive, eu quero até colocar uma questão: nessa escola que a Suri estudou, uma grande maioria de pessoas não eram judeus tão praticantes, mas ortodoxos não praticantes. Exato. O conceito. Exatamente. Exatamente. Chorrindo. Mas tinha essa galera, e a Suri, ela
decidiu por ela, quando ela tinha 8 anos, que ela ia usar kippah. E ela usava kippah, e aí tinha a época do Rosh Hashanah, né, no mês de Elul, que a gente escuta o shofar todos os dias, e a Suri tocava o shofar, e ela ganhou um certificado de tocadora de shofar, ela foi a única menina que fez isso, e às vezes os meninos diziam para ela, você não pode usar kippah, e ela falava, eu posso sim, porque, enfim, na comunidade dela, ela não viu diferente. Então, assim, o problema é seu, sua realidade. Eu nem conheço isso. Então, realmente, nesse ponto, assim, a gente tem que cingir aí o nosso orgulho judaico, porque a gente tem muitos pontos positivos, assim, muito rico, e a gente se sente a salvo, principalmente nesses períodos obscuros que a gente tem passado, sabe? Pri. E agora a Amanda também, porque eu vou falar de um tema que eu nunca ouvi falar, e a sugestão de pergunta é da Amanda. Aí. Existem superstições em relação à gestação no judaísmo, como não falar que você está grávida nos primeiros meses e também não falar o nome que vai ser dado para a criança. Você fez alguma dessas coisas, Pri? Amanda, mais ou menos, porque já contou qual vai ser o nome da filha. E o que vocês acham desses costumes? Não, então, na verdade, esse costume, ele é uma coisa que muitas pessoas utilizam fora, o primeiro, né? Fora da sinagoga, inclusive. Até os 3 meses, isso, né? Porque é um período de instabilidade do feto, né? Então, assim, é uma coisa de você gerar uma expectativa, né? Eu vou compartilhar com vocês que num outro momento, eu tentei uma gestação. E eu tive uma gravidez química, né? Que é chamado gravidez porque o bebê, ele cola lá na parede do útero, ou seja, nida, houve fecundação, mas é como se um gameta começasse a comer o outro e, na verdade, não tem nada. E tive uma expectativa e tal, e foi horrível, porque, na verdade, o que eu vi indo água abaixo foi a minha esperança, né? Uhum. Essa coisa da esperança no judaísmo é uma coisa levada muito a sério, né? Tanto é que um noivado, se um noivado é desfeito, você nunca mais pode se casar com essa pessoa. Exatamente porque você colocou esperança nessa pessoa de que você teria uma coisa e não simplesmente você viveu você viveu no caso do casamento e viu que não deu certo. Você colocou expectativa, né? Então é nesse sentido, é num sentido de preservação, e também aí puxando o lado dos nossos amigos árabes aí do Oriente Médio, existe uma coisa do chamado o evil eye, o Nazar? Mal olhado, é isso mesmo. Que então você não deve ficar falando que você está grávida, porque tanto é que é um costume dos árabes, né? Quando você diz, essa é minha filha, as pessoas respondem dizendo Mashallah. Mashallah é uma expressão assim do tipo, louvado seja Deus. Não, alhamdulillah, mas assim, é uma coisa assim do tipo, ai, que bom, no sentido de tipo, que bênção, e eu aprovo isso, pra você dizer que você não está jogando o olho gordo nessa criança, né? Então, vem daí isso. Eu não fiz, porque, enfim, na hora que eu descobri que eu estava grávida já foi um escândalo, né? Então, e descobri com 1 mês e meio, não tive essa opção, né? Quanto ao nome, o nome da Suri, ele foi surgindo, existe várias rezas que falam de Tsuri, né? Tsuri é minha rocha em hebraico, né? E eu pensei em vários nomes para colocar, pensei em colocar o nome da minha irmã, que era Patrícia. Foram vários nomes, de repente um dia surgiu esse nome Suri para mim. Já foi mais pro fim da gravidez, mas eu já tinha mandado fazer uma bolsa com o nome dela e tal, então as pessoas meio que estavam sabendo. E aí, mas quando ela nasceu, foi quando eu senti que eu realmente dei o nome para ela, que eu falei Suri velo avlatabo, né? Como diz a reza, né? Tipo, ele é minha rocha e não existe injustiça. E aí eu falei, eu nunca mais tô sozinha. Que é isso, viu, Amanda? É uma coisa que eu falo pra você. Você nunca mais vai estar sozinho. Isso é assustador, mas isso é maravilhoso, porque realmente aquele sentimento vazio que a gente tem, do tipo, o fim de um namoro, alguma coisa assim, ele é completamente suprido, porque assim, você sofre, mas você tem o seu filho, que é o seu companheiro pro resto da vida, não importa pra onde ele vai, é seu. Que aí você passa o sofrimento pra ele, né? Não passa, não faça isso. Muito pelo contrário, sabe? Assim, o negócio que eu falo, Amanda, eu não tenho aquela
essa síndrome de mãe judia, sabe assim, de tipo, fui olhar pra ela, ai, meu bebezinho. Eu vejo a Suri crescendo e pra mim foi uma maravilha, tipo, na hora que a gente fala aquela brahá assim pro filho, cara, agora você pra mim é problema seu. A gente fala isso. Que bela brahá, né? Praticamente, é tipo, muito obrigada, Senhor, porque agora essa criança é responsável por ela mesma, que o Bat Mitzvah e o Bar Mitzvah representa isso, é que agora, espiritualmente, ela que paga a conta. Então, a Suri fez o jejum dela de Yom Kippur esse ano, aguentou quase até o final ali, mas, enfim, né, se colocou ali como judia. E é muito bom celebrar essas etapas e esse crescimento, assim. Então, essa foi a minha experiência. Agora você, Amanda. Não, então, eu não me apeguei muito a esses costumes, pra ser bem sincera. Claro que por questões como a Pri mesma citou, tem um período de instabilidade ali que é bom não sair espalhando, porque tudo pode acontecer. Eu comecei a contar para geral mesmo, acho que só a partir do 5º mês, tem gente que só ficou sabendo agora, né, recentemente. Porque agora não dá mais pra esconder, né? Eu soube Como a antes. Pri falou também, né? Quando a questão da homossexualidade, por exemplo, dá pra esconder a barriga. Aí, tanto abre Comi as uma melancia. a grávida de Taubaté. Abre as portas pra que todo mundo se meta e dê pitaco e tudo. Maia, a escolha do nome, eu sou bem desapegada, assim. Então, meu companheiro, o André, que deu o nome. Então, é bom frisar isso pra que ninguém pense que eu copiei o Michel German, Michel, nosso amigo aí. Mas que foi um nome assim, eu sofri uma lavagem cerebral, mas aí eu acabei achando bonito, assim. Eu acho nome lindo. Eu também gosto. Muito Maia é o mar. fácil, apesar de falarem que é a Valentina israelense, né? Boa. Foi boa, É verdade. eu gostei mas bastante. mas tudo bem, meu. Então foi uma coisa mais tranquila, assim. Eu acho que a coisa vai... E também tem um processo que é de cair a ficha, né? Eu acho que eu tô nesse processo ainda de que eu acho que só vai cair a ficha depois que nascer. É isso mesmo. Porque a criança que tá na sua barriga, essa barriga não tem nada a ver com o nenê que você vai pegar na mão. Já te aviso, você vai tomar um susto, assim, de que é isso aqui? Sério. Mas vai ser lindo. Então, vai ser sim. Estamos esperando aí em dezembro. Teremos Maia. Mais uma. Mais uma, eu adorei a Valentina israelense, achei maravilhoso. Gente, pra mim, esse é uma conversa que hoje parece muito distante, mas ao mesmo tempo é tão relevante, porque coloca a gente Porque no judaísmo, especialmente na ortodoxia, existe essa questão de que a mulher ela não precisa fazer as coisas, não precisa colocar tefilim, não precisa ler a Torá e tudo isso, porque ela é um ser elevado, porque ela tem essa possibilidade de gerar, né? E acho que eu coloquei essa palavra possibilidade sem querer, mas pensando agora também é importante que a gente diga que é uma possibilidade, não uma obrigação. Né? Claro que nós somos 3 mulheres inseridas na comunidade judaica desse lado mais progressista, mas é muito relevante a gente falar sobre isso, mas colocar que antes somos nós mesmas, né? Sim, mas um ponto eu queria colocar aqui que é importante dizer, né? Segundo o judaísmo, o ideal é que você tenha 2 filhos, um casal ou 3 filhos, né? A gente, inclusive, está na Parashá de Noah, e Noé, né, teve 3 filhos. E que, inclusive, isso tem sido usado pela comunidade progressista em Israel como uma forma de resistência, porque os ortodoxos têm lá, tipo, 10, 15 filhos, e a comunidade progressista tá tendo tá tendo nenhum, então a galera tá falando, gente, vamos procriar aí, porque a gente precisa de gente para votar progressivamente no futuro, sabe? Enfim, senão... né? Ninguém vai ficar te cobrando, tal, mas assim, o rabino vai falar isso para você quando você for casar. Que vem um filhos, né? Filhos, exatamente. Eu fui num Oifrif hoje e o rabino inclusive frisou 3. 3. Não sabia desse número. Bom, muito obrigada, Pri, por vir aqui conversar com a gente. Obrigada a vocês. Foi muito legal. E, enfim, é isso, né? Quem tiver mais perguntas sobre
Maternidade judaica. Como é que as pessoas podem te encontrar? Vocês podem encontrar através do meu Instagram, que é só meu mesmo, não tem nada de maternidade. Não, tem alguma foto de Bat Mitzvah da Suri, assim. Mas quem quiser bater um papo, enfim, talvez. bater um papo e tal, é @eupriscila, SC e um L só, Franco. @eupriscila Franco. Vocês podem Bem entrar em fácil. contato. E também, se quiserem falar sobre judaísmo, eu gosto muito sobre o assunto. Entende Então, muito. muito obrigada. Não tanto assim, mas Bastante. enfim. Podem entrar em contato que a gente conversa, vai ser bacana. Então é isso, pessoal. Isso aí, gente. Valeu, Pri. Muito Foi obrigada, ótimo. amiga. Até semana que vem. Até. Até.